pior coisa que eu costumo dizer que a pior coisa que existe para um comunicador é ele estar no seu estúdio, 1,5 metro, 2 metros quadrados, sozinho, e ele entusiasmado, falando, etc., e ele não sabe nem para quem ele está falando. Tá? Isso deve ser uma coisa realmente frustrante para ele. Então, a pesquisa, ela traz esse feedback, ela traz para ele, eu estou falando para um público mais da classe social X, do sexo tal, da faixa etária, assim, enfim, são informações que abastecem a ele. Se, porventura, a proposta do programa era uma, de atender um determinado público, e o resultado que vem de campo é outro, vai fazer com que ele ou mude a linguagem ou mude o estilo do que ele está fazendo para tentar atingir aquele público que para a emissora é importante atingir naquele horário. Então tem um valor, é um valor assim que transcende o normal. Todo investimento que você faça numa pesquisa, você capitaliza com retorno perfeito todo esse resultado aí que advém do investimento feito. É fundamental, na verdade. Tanto que você vê a pesquisa de audiência de televisão, por exemplo, não é mais mensal há muito tempo, não é mais semanal, não é mais diária. Ela é minuto a minuto. Então, é para você ver como é que o que acontece, o valor que tem esse feedback, né, dos telespectadores. Existe mesmo aquela questão de, tem que instalar um aparelhinho na casa da pessoa para saber se ela está ligada em determinado canal ou determinada estação de rádio. Como é que é feita essa amostragem? Sim, o Ibope, aliás, foi pioneiro no mundo para ter a audiência em real time, que é o que se chama, né? Então, nesse momento, o que está acontecendo nas cidades que são estudadas? Isso acontece nas regiões metropolitanas. Então, o Grande Porto Alegre, por exemplo, tem, há muitos anos, a audiência em real time, que é muito parecido, digamos, o processo de uma eleição. A gente conhece o contexto da área que está sendo estudada, é feito um levantamento socioeconômico, depois é feito uma seleção dos domicílios que serão visitados. Esse domicílio é visitado, é explicado o que se procura desse domicílio. Se houver a concordância, então é feita a instalação de people meters, que é o nome, e antigamente eram só meters, eles mediam só a audiência. Mas de um certo tempo para cá passou a ser people meter. Além de dizer que a emissora está sendo assistida, ainda diz quem são as pessoas que estão assistindo, né? Então esse é um processo, no caso da audiência domiciliar, onde a pessoa não interfere em nada. Fica um aparelhinho conectado a cada televisor que exista no domicílio. Se tem 3 televisores, vai ficar um aparelhinho ligado em cada um deles. Esse aparelhinho, ele registra com uma fidelidade de 100% tudo o que está acontecendo no televisor. Não há interferência das pessoas em mostrar a audiência domiciliar. Ou seja, ligou o televisor, o people meter já diz que foi ligado no dia tal, tantas horas e tantos minutos. E já informa também que canal está sendo sintonizado. Qualquer zapeamento que haja, ele também já registra, ele acompanha todo esse zapeamento. A única parte em que exige a participação das pessoas é para dizer quem é que está assistindo. Então fica um controle remoto, onde cada pessoa do domicílio tem seu número, e seu número e nome está escrito ali, e cada vez que, por exemplo, quem começou a assistir, ligou o televisor, começou a assistir, era uma pessoa do sexo feminino, e dentro do cadastro daquele domicílio a gente já tem quantas pessoas moram, qual o sexo, a idade delas e qual a classe social, e elas recebem um número. Então, a dona da casa, por exemplo, que tem, digamos, 40 anos e é da classe social tal, ela é o número 1. Então, ela ligou o televisor, por exemplo, o meter já está medindo, já está dizendo em que canal ela está. Ela só precisa dizer que é ela, a pessoa 1, que está assistindo. Então, ela clica o número dela. Então, automaticamente, ele já está dizendo que naquele momento está assistindo o canal X, é o dia tal, tantas horas, tantos minutos, e quem está assistindo é uma pessoa do sexo feminino, da faixa etária X, da classe social tal. Daqui a pouco chega a filha dela. Então, digamos que a filha seja a pessoa número 4 do domicílio. Aí ele também já sabe. Ela clica no número 4, já sabe a idade dela, porque tudo isso já está cadastrado, tem o perfil cadastrado. Então,
essa informação de quem é que está assistindo é que depende das pessoas. Mas as pessoas são treinadas para isso. Não é, digamos assim, olha, está aqui o controle e sai. Não. O domicílio todo passa por um treinamento para mostrar a importância disso. E, normalmente, a dona da casa, que fica mais tempo em casa, ela fica vigiando. Se a pessoa chegou, está assistindo e não marcou o número dela, então ela já alerta. No momento que a pessoa sai da sala, por exemplo, não está mais assistindo, ela desativa. Então, é todo um processo que faz com que você tenha audiência em real time, rigorosamente lá na central, na emissora, tem uma pessoa que está ligada ao Instituto, né, ao Cantar Ibope, e ali ela está recebendo o dado em real time. Está no visor ali, minuto a minuto, mostrando o que está acontecendo. Por isso que é comum nós vermos em notícias, canal X ficou tantos minutos em primeiro lugar. Exatamente. E também aquela questão de dizer assim, nesse momento estamos na liderança, porque eles têm essa informação. Então, o Faustão, por exemplo, ele está lá com alguns convidados, no ponto ele está recebendo informação, olha, a audiência está bombando. Então, ele segura o máximo que ele puder. Se não está, se a reação do público não é boa, ele também diz, olha, vamos cortar, vamos colocar outra atração, porque essa aí não está legal. Então, tem toda essa agilidade, e isso é uma coisa que acontece em real time. Minuto a minuto, eles recebem a informação 24 horas do dia. Se a pesquisa eleitoral, a abordagem que é feita nas pessoas, também é necessário que tenha ali os dados da pessoa, né, a idade, o sexo, e na questão do Ibope, da TV, precisa-se ter esses requisitos também? Existe margem de erro na pesquisa de Ibope para TV e rádio? Como é que é essa diferença entre uma pesquisa e a outra? Você pode até calcular estatisticamente, mas não se faz por quê? Porque cada minuto do seu dia, ou você na frente do rádio ou da televisão, faz com que você zapeie, mude, porque não gostei desse programa. Cada minuto você pode ter, digamos assim, uma atitude diferente, como o rádio também. Não gostei dessa música, vou passar para outra rádio, não gostei desse comunicador, vou mudar, enfim. Então, não se calcula margem de erro, porque ao longo do dia você pode ter várias opiniões diferentes ou atitudes diferentes. Então, não faz sentido. Quando eu faço uma pesquisa eleitoral e pergunto, João Paulo, você vai votar em qual candidato? É a sua posição daquele dia. Agora, no rádio e na televisão, você tem várias posições ao longo do dia. Então, não tem como você calcular isso. Por isso que não se calcula a margem de erro em pesquisas de audiência. A questão de pesquisa de audiência de rádio, ela é feita da mesma forma como é feita a TV? Não, aí é feito face to face, são entrevistas feitas pessoalmente. Por quê? Porque não existe... o Ibope até trabalhou, eu até presenciei a área técnica demonstrando para nós que haveria a possibilidade da gente ter, como na televisão, o reconhecimento das frequências das emissoras num trabalho, digamos assim, quase como um people meter. O Ibope desenvolveu isso, mas ele era um processo tão caro que o people meter, a televisão, ela tem capacidade de pagar. O custo de uma pesquisa de audiência de televisão em real time é altíssimo, mas compensa. Agora, para o rádio, não compensa. O custo seria alto também, não tão altíssimo quanto a televisão, porque a televisão envolve também vídeo, mas não compensou. O Ibope até desenvolveu, mostrou, eu estive presente, onde o Ibope fez uma reunião com as emissoras em São Paulo e mostrou. Nós estávamos numa sala, no auditório lá do Ibope, e com caixas de som, e foi distribuído aparelhos celulares, onde o que você, digamos assim, você sintonizou uma determinada emissora, imediatamente o sistema que o Ibope desenvolveu identificou que emissora era essa. Era 89 FM, aparecia no visor. Só pela frequência, só pelo o som que estava chegando. Que hoje é muito usado até para você, digamos assim, fazer, para medir como é que são as músicas mais tocadas nas rádios no Brasil. Existem hoje metodologias, você deve conhecer, a Crowley, por exemplo, também trabalha com isso, onde simplesmente pela música que está tocando, e isso a gente até foi testemunha também, foi colocada uma música que não era emissora, era um CD que estava sendo tocado, e
o equipamento identificou que era uma música do Elvis Presley, a música X. Ou seja, tudo pela frequência, pelos sinais que eram emitidos. Então, existe a tecnologia, só que é muito caro para as emissoras e elas não bancaram. Então, o Ibope deixou em stand-by, está lá parado. O processo foi todo parado e continuou-se fazendo as pesquisas via contato direto com as pessoas. Então, a pessoa responde que rádio ela ouviu ontem, que rádio ela ouviu anteontem, aí face a face com o pesquisador e ele vai registrando essas informações e pega o perfil da pessoa, qual é o sexo, a idade dela, tudo, pergunta para a pessoa e aí você tem essa correspondência no caso. O IRP faz um pouco diferente. O IRP faz pesquisa de audiência de rádio. Por exemplo, nós fizemos uma agora há pouco tempo em Caxias do Sul para medir a audiência das emissoras. Nós entrevistamos todas as pessoas face a face, nas residências, nós não fazemos pesquisa na rua. O IRP não trabalha fazendo pesquisa na rua. São 100% em residências. E nós perguntamos, não o que as pessoas fizeram ontem e anteontem, nós perguntamos o que elas fazem. É rigorosamente o hábito delas, de hora em hora. Então começa assim, São João Paulo, no sábado da meia-noite a 1h, que rádio o senhor costuma ouvir? E aí tem uma lista com todas as emissoras daquela cidade. E, em cima disso, então, nós vamos registrando. João Paulo vai dizer, olha, nesse horário eu não costumo ouvir rádio. E dá umas duas, e das 2 às 3, e vai, 24 horas do dia. Isso para o sábado isolado, para o domingo isolado e segunda a sexta englobado. Porque a programação do rádio, normalmente de segunda a sexta, ela é igual. Muda um pouco no sábado e muda um pouco no domingo. Televisão não, tem programas diferenciados a cada dia, né? Mas o rádio não, normalmente via de regra é isso, segunda a sexta é um tipo. Então nós entrevistamos as pessoas, procuramos saber o que elas fazem, e isso para o rádio é maravilhoso, porque ele tem exatamente uma ideia de quantas pessoas atinge, a gente dá informação de quantos % das pessoas ouvem em cada emissora, e automaticamente já fazemos uma projeção para a quantidade de ouvintes. Bom, tantos por cento das pessoas ouvindo determinada rádio em Caxias do Sul, significa tantos mil ouvintes por minuto que ela atinge. E, ao mesmo tempo, a gente já dá também qual é o perfil. Aquela faixa horária, digamos, das 9 às 10 da manhã, a rádio que foi ouvida, mais ouvida, digamos, o perfil do público era sexo tal, idade tal, grau de instrução, renda familiar e se é ocupado ou não ocupado. A gente dá para todas as emissoras, de hora em hora, esse tipo de informação. Diferente da televisão, que é de minuto a minuto. Porque no rádio não tem como fazer minuto a minuto, só se fosse registrado pelos meters, no caso, né? Mas entrevistas face a face a gente faz exatamente. Então, essa é a metodologia que a gente utiliza para o rádio. A forma de elaborar a amostra é igual. Você estuda estuda como é que é a composição da população, em cima disso, e são dados do IBGE, em cima disso a gente seleciona. No caso de Caxias do Sul, por exemplo, nós fizemos 301 entrevistas. 301 pessoas foram entrevistadas para responder que rádios elas costumam ouvir. Então, essas pessoas também, o pesquisador, ele vai no bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, ali ele tem que buscar pessoas da faixa etária tal, do sexo tal, e se são ocupados ou não ocupadas. Passa por esse filtro, mas tudo em residências. Então, achando a pessoa com a característica que a amostra está pedindo, ele faz, então, a entrevista. Domício, para a gente terminar, eu queria te perguntar uma coisa bem pessoal. Como é que é o Domício, hoje, proprietário do seu instituto de pesquisas, em relação a tudo que você viveu no Ibope? Como é que é essa experiência? Eu antes de entrar no Ibope, 4 anos antes, eu já trabalhava com pesquisa, né? Mas aí para o Ministério dos Transportes, que fez todo o levantamento aqui em Porto Alegre dos corredores de ônibus, pesquisa de origem e destino. Foi quando eu me apaixonei por pesquisa. Depois comecei a trabalhar no Ibope e depois do Ibope, ao me aposentar, continuei também com pesquisa. Então montei uma estrutura de pesquisa, que é onde está eu, meu filho e a minha esposa. É uma empresa familiar. Meu filho também é versado em publicidade e propaganda, né, trabalha com marketing também, então gosta muito desse tipo, né, de atuação. Então, para mim, é uma coisa maravilhosa e eu sempre quis trabalhar de forma profissional. Então, por exemplo, hoje o IRP, ele é filiado à ABEP,
que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, que tem um controle rigoroso para cada um que queira se filiar. Você tem que realmente ser uma pessoa, uma instituição idônea, uma pessoa competente, capaz. Qualquer um que queira pode olhar no site da ABEP, está lá o nome do IRP. Nós também, hoje, somos credenciados como fornecedor de pesquisa de audiência de rádio para o SEMP, que é o Conselho Executivo das Normas Padrão, que regula a publicidade brasileira. Também passa por um filtro extremamente rigoroso para você ser considerado como um fornecedor de pesquisa de audiência de rádio. Hoje de rádio, porque televisão a gente não entrou ainda no processo. A televisão, aliás, no interior, cidades do interior, a metodologia é diferente. Né? Lá não tem people meters, porque é feito uma vez por ano, né? Vai lá, a equipe vai lá, executa o trabalho. Então são feitos cadernos diários onde as pessoas anotam o que fazem. Isso é o que a Cantar Ibope faz hoje, né? Então, dentro do meu dia a dia, com a criação do IRP, eu me sinto, de fato, muito satisfeito, gratificado, porque eu continuo fazendo uma coisa que eu sempre gostei e, repetindo, dentro dos critérios de controle rigorosos, né, de uma empresa de pesquisa e de uma empresa que presta serviço de pesquisa de audiência, que, para isso, e eu fico contente, aliás, com isso, existem mecanismos que são muito rigorosos para dizer que você, de fato, está entregando um produto que é o produto que pode ser usado pelos anunciantes, pelos mídias, né, e para próprias emissoras de rádio para avaliar suas performances, no caso. Então, muito satisfeito. O próprio nome da empresa já diz, né? Exatamente. Foi a propósito. Então, assim, como eu disse no começo do nosso papo, toda pesquisa ela é vendida. Você compra uma pesquisa, mas não compra o resultado. Você vai comprar aquela pesquisa para que ela mostre a realidade para você. Por isso que o nome que eu coloquei foi Instituto Reality. A gente só trabalha com quem quer saber a realidade do seu problema. Domício, queria te agradecer. Eu sei que seu dia a dia é muito corrido, né? Quem lida com as pessoas, com números, né? É um dia a dia bastante, um volume muito grande, né? De Mas trabalho. É gratificante, isso é legal. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque antecipadamente você fica sabendo o que está acontecendo, qual é a postura. E às vezes eu vejo alguém comentando, algum cientista, político, alguma coisa, dizendo uma coisa que você tem na pesquisa, quase que o contrário do que ele está dizendo, a opinião que ele está colocando. Né? Na verdade, nós todos somos um enigma. Né? É bíblico até, né? Só quem nos conhece completamente é Deus. Né? Nem a gente se conhece, na verdade. Então, imagina se, para certas coisas da vida, você precisa dialogar. Isso faz parte até da comunicação. Deus precisava perguntar para Adão onde tu estás lá no... De forma nenhuma, ele já sabia, né? Já sabia, mas perguntou. Jesus precisava perguntar para os discípulos, o que as pessoas dizem de mim? Ele já sabia Ele tudo, já sabia, né? Mas por quê? Eu acho que isso aí é exatamente um estímulo para nós, que nós humanos, como não temos essa onisciência, nós temos que perguntar. E isso é a essência da pesquisa. A pesquisa é perguntar. Pergunta, vai nas pessoas, pergunta qual a opinião delas, o que elas preferem, o que elas não gostam, etc, etc, etc. E aí é onde entra a pesquisa, é por isso que eu fico, digamos, me sinto privilegiado e gratificado exatamente por ter esse volume de informações. Domício, quero te agradecer, sucesso para você como pessoa, Obrigado. Sucesso ao IRP, né, que tem esse trabalho fantástico. A gente desmistificou uma coisa hoje aqui, tivemos uma aula sobre pesquisa que não é uma coisa tão simples igual as pessoas pensam. Exatamente. Eu é que agradeço a oportunidade, preciosa sem dúvida. A gente volta com vocês aí no estúdio depois dessa aula com Domício Torres.